Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Corinthians tem muitos desfalques para encarar o América de Cali nesta semana pela Sul-Americana, incluindo Memphis Depay. E tem novidades na lista de relacionados, a gente vai falar de tudo isso de uma semana que promete ser decisiva. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, Memphis Depay está fora do jogo importantíssimo, hein? Contra o América de Cali, na Colômbia, nesta terça-feira, 9h30 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Sula, né? Depois de perder na estreia em casa contra o Huracan, o Corinthians vai até a Colômbia e precisa vencer. Não dá nem para falar de outro resultado, uma não vitória, não vou nem dizer uma derrota, não vou dizer que praticamente elimina o Corinthians da fase de grupos, mas deixa o Timão numa situação bem complicada, porque o próprio América de Cali já venceu o primeiro jogo contra o Racing do Uruguai, fora de casa, tá? Vai jogar pela primeira vez sob seus domínios e se vencer mais uma vez, desta vez o Corinthians, vai a 6 pontos e aí o Corinthians fica com 0 para tirar nos últimos 4 jogos, né? Lembrando que apenas o primeiro vai direto para as oitavas. Aí, o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para daqui a pouco chegar em segundo, pegar um eliminado da Libertadores, disputar um playoff para quem sabe chegar nas oitavas. Aí a situação fica realmente muito complicada. Por isso que não dá para pensar em outra coisa. Só como é que você faz isso já tendo um derby para disputar no final de semana? E aí, estamos falando aqui, né? Eu tô batendo nessa tecla de um Corinthians protagonista no Brasileirão. O que é um Corinthians protagonista no Brasileirão? Não sei se o Corinthians vai ser campeão, não sei se vai ser líder, não sei se vai se manter no topo o tempo inteiro, mas a minha ideia para o Corinthians é disputar, é competir, é estar ali no bolo. Pode ser que seja líder em algum momento, pode ser que caia para terceiro, quarto, quinto, daqui a pouco volte para segundo, não sei. Eu imagino o Corinthians nas primeiras posições se focar, se der uma atenção ao Campeonato Brasileiro, que é sempre muito difícil, a gente sabe disso, até pelas outras situações, Copas e tudo mais. Então, o Corinthians conseguiu um empate na estreia com reservas, conseguiu vencer o Vasco da Gama no seu primeiro jogo em casa e vencendo muito bem, e agora tem o Palmeiras para encarar. O Corinthians só não é líder do Campeonato Brasileiro por conta do cartão vermelho que o árbitro Anderson Daronco aplicou a Ramon Dias. É isso mesmo. Porque o Internacional, que tem os mesmos 4 pontos, os mesmos gols marcados, os mesmos gols sofridos, o mesmo saldo de gols, tudo igual, a mesmíssima campanha, só é o líder porque o Corinthians tem um cartão vermelho a mais, que é o último critério depois de todos esses que eu citei para você. O Inter não tem um cartão vermelho, o Corinthians tem. Por isso que o Corinthians é o segundo colocado hoje. Claro que o campeonato está começando, a gente está falando de um critério aí, porque está todo mundo embolado, tem muitas equipes com 4 pontos, mas Inter e Corinthians têm a mesmíssima campanha. O Inter está à frente justamente por conta dessa expulsão do Ramon Dias. Então, claro que o jogo contra o Palmeiras já seria importante por se tratar de um derby. O Palmeiras está mordido, os últimos clássicos, né? O Palmeiras teve dificuldades, teve o jogo do segundo turno lá no ano passado da cabeça de porco, em que o Corinthians começa a sair da zona do rebaixamento, né, vencendo por 2-0. Tem as finais do Paulista, em que o Corinthians vence no Allianz Parque o primeiro jogo, no segundo jogo conquista o título daquela maneira, confusão, provocação, aquela coisa toda, não pode mais subir na bola, né? E aí, por conta de tudo isso também, a gente está vendo algumas preservações. São muitos desfalques para esse jogo contra o América de Cali. Falei do Memphis porque o Memphis tomou uma pisada, aliás, seu Daronco, Daronco, tomou uma pisada no tornozelo direito, né? Ele postou foto, tá inchado pra caramba. E aí a comissão técnica, né, o departamento físico do Corinthians, decidiram preservar o Memphis. É derby, é jogo importante e ele tá realmente com dores. Sofreu um grande trauma, então fica treinando, né, em São Paulo, tudo mais, não viaja, que vai ser melhor para ele. O Igor Coronado voltou a ser titular, né, ocupou a vaga de titular no jogo contra o Vasco, tem um probleminha no ombro esquerdo e por isso ele também foi preservado. Porque o Ramon sabe que vai precisar desses 2 jogadores no clássico contra o Palmeiras. Só que precisaria também contra o América de Cali. Mas se eles não estão 100%, não há nada o que contestar aqui, né? O grande problema é que esses 2, eles se somam a outros muitos desfalques que o Corinthians está tendo nesse momento. Alguns já conhecidos e outros de última hora. Esses 2, por exemplo, né, que o Corinthians talvez não esperasse. Agora, Hugo Souza, todo mundo sabe, né? Uma lesão muscular na coxa direita.
Então tem que esperar ele retornar. Daqui 1, 2 semanas, provavelmente o Hugo deve estar de volta. O Gustavo Henrique tem um incômodo na coxa direita. É o zagueiro que vinha sendo titular, já não fora nesse jogo contra o Vasco e segue de fora. Talvez ele retorne no clássico contra o Palmeiras ou o André Ramalho vai ficando, né? Já que aos pouquinhos ele também vai reconquistando a sua posição de titular. É um cara líder, é um cara, tecnicamente, a gente sabe a capacidade dele. É que contra o Vasco ele não foi lá tão exigido assim. Ele oscilou muito, né? Mas o segundo semestre do André Ramalho ano passado foi muito bom. Se ele voltar a ter perto daquele nível, ele é titular absoluto. Vamos aguardar. O Angileri ainda segue com uma lesão muscular na coxa esquerda e eu falei pra vocês que em algum momento ele iria estourar, porque não tem como. Ele ficou 9 meses sem jogar, chegou no Corinthians, jogou toda a reta final do Paulista, foi muito bem, mas uma hora ele ia sentir, e sentiu. Então tá sendo retirado de combate nesse momento, né? E é um baita desfalque. Embora o Biduzinho tenha feito um jogo muito bom diante do Vasco, né? Tenha dado assistência, teve até gol que foi anulado, enfim. O Bidu fez um jogo interessante, especialmente no aspecto ofensivo, né? Que é onde ele vai melhor. E o Rodrigo Garro, né, gente? Que vocês sabem, tem aquela tendinopatia patelar no joelho direito, tá tratando e vai demorar ainda um tempinho para retornar. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 desfalques, cara, e assim, todos titulares, tá? É que o Garro e o Coronado meio que se intercalam, né? E o Gustavo Henrique hoje perdeu a posição, teoricamente, pro André Ramalho, mas, cara, são potenciais titulares, dá pra gente colocar assim. Não tem como não impactar, né? O Corinthians vai ter que montar um outro sistema, porque quando não tá o Garro, jogava o Memphis recuado para jogar o Romero. Ou o Coronado, né, que voltou de lesão para que o Memphis jogue no ataque. Agora ele não tem ninguém. Ele não tem o Garro, ele não tem o Coronado, ele não tem o Memphis. O que ele vai fazer ali? Provavelmente Thales Magno. Provavelmente jogando por dentro para jogar o Romero e o Yuri lá na frente. O Rian, que teve um probleminha no adutor do quadril esquerdo, que loucura, hein? Ele tá de volta, tá relacionado juntamente com outras novidades. Foram 26 jogadores relacionados para essa viagem à Colômbia, entre eles o meia Dieguinho do Sub-20 e o Guinegão, que também já compôs, já integrou a relação dos profissionais em algum momento, né? Os dois, inclusive, estão de fora do clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão Sub-20, que será disputado nessa segunda-feira, porque já viajaram para a Colômbia. O Corinthians já está em solo colombiano para poder disputar essa partida de terça-feira contra o América de Cali. Jogo decisivo, acaba se tornando um jogo decisivo pelas pretensões à Sul-Americana, mas vejam só, um derby no final de semana e a possibilidade de manutenção da confiança e de um Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro. Vai todo mundo chegar. O Palmeiras, o Flamengo, essa galera toda vai chegar. Então, você precisa entender de que maneira o Corinthians pode disputar todas essas competições. Que loucura, hein, rapaziada? E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Dá para beliscar uma vitória na Colômbia? E os desfalques? Que time o Ramon deve escalar? Eu venho no próximo vídeo com essa provável escalação. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!